Meus amados, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Nós, neste mês de janeiro, primeiro mês do ano de 2012, nós vimos meditando aos domingos à noite sobre alguns propósitos, sobre algumas coisas que o Espírito Santo tem falado à igreja. E vamos combinar que ele tem falado forte, né? Tem pegado pesado, né? Espero que hoje seja assim mais levezinho, né? Seja mais light, né? Terminar o mês assim, em estado de graça, né? Mas durante o mês aí nós recebemos umas pauladinhas assim, mais ou menos, né? Bem proféticas aí para a nossa vida, né? Então, Josué capítulo 1, eu realmente não tinha pensado desta maneira, porque nós começamos no dia 1º de janeiro, justamente nesse capítulo, não sei quantos que se lembram, estavam aqui, onde nós falamos dos perigos dos desvios, né? Cuidado para não se desviar. Bom, você está aqui, graças a Deus, sinal de que você está levando a sério, né? As advertências aí da palavra de Deus. Depois, no dia 8, nós tivemos a ordenação do pastor Lucas, e no dia 15, nós estivemos meditando no Salmo 144, onde nós tratamos sobre oração com propósitos. Os propósitos que com certeza nós estamos colocando diante do Senhor. E domingo passado, no meu modo de entender, foi a paulada mais forte, né? Foi o cuidado que nós devemos ter com as ciladas do diabo, né? Com as artimanhas do inimigo. E eu espero em nome de Jesus que você tenha ficado firme essa semana, não caído em nenhuma delas, né? Mas ficado firme em nome de Jesus. E voltamos aqui a Josué para nos fixarmos especialmente no seu chamado. Eu creio que Deus tem um chamado muito especial para você que está aqui nessa noite. Você não está aqui por acaso, né? Não foi uma coincidência, não foi uma questão de espaço vazio na sua agenda, porque você não tinha de repente o que fazer nessa noite. Mas antes mesmo de você assentar esse desejo no teu coração de estar aqui, Deus já tinha marcado na eternidade para você estar aqui hoje. Amém? Você crê assim? Eu creio assim também. Por isso eu quero te convidar a abrir capítulo 1 de Josué. Deus fala a Josué e anima-o. É bom lembrar que esta é a primeira vez que Deus fala a Josué, e nós vamos ver por que já já. Vamos ler alternadamente. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares, até o versículo 9. Josué, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares.
Vamos ler juntos o versículo 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Curve a sua fronte. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Querido Senhor, bendito Espírito Santo de Deus, muito obrigado pelo privilégio, pela bênção, pela alegria de estarmos na tua casa nesta noite. É com certeza, Pai, um tempo muito especial, quando nós somos congregados diante do Senhor. E é maravilhoso, Senhor, porque quando somos congregados ao Senhor, o Senhor nos abençoa. E agora, Pai, nós pedimos que o Senhor que inspirou a inscrição desse texto, para conhecermos a realidade histórica do teu povo lá no passado, vem agora, Senhor, inspirar o entendimento, a interpretação, o conhecimento e, sobretudo, a aplicação desta palavra nas nossas vidas. Por favor, nós pedimos que cerques agora este lugar. Quantos, ó Deus, que nesta noite também estão nos vendo e nos ouvindo pela internet. Que o Senhor esteja tocando esses corações de modo profundo e precioso. E, ó Deus, em todo lugar onde neste momento o teu nome está sendo invocado e buscado, Senhor, fala poderosamente. Nós queremos declarar aqui, Senhor, que os nossos corações estão abertos para que o Senhor fale profundamente a cada um de nós. Pedimos que assim seja, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, eu tenho dito ao longo deste mês, por diversas vezes, que se o ano de 2011 foi um ano de semeadura, obviamente, o ano de 2012 será um ano de colheita. Amém? Eu queria conversar um pouquinho com você nessa noite sobre as grandes conquistas da vida. Mas antes, só para situar um pouquinho você a respeito da história de Josué, nos é contado que Josué era o servidor de Moisés, era o escudeiro de Moisés, era aquele que estava sempre ao lado de Moisés, e que durante todos os 40 anos em que Moisés conduziu o povo de Israel no deserto, lá estava Josué, sempre pronto para atender, para servir, para ajudar. Josué era uma espécie assim de sombra de Moisés. Onde Moisés estava, lá estava Josué. Só em alguns lugares que, evidentemente, Josué não tinha como acompanhar Moisés, como na ocasião em que Moisés esteve face a face com Deus, esteve num momento muito íntimo da revelação de Deus para com ele. Ele ficou à tenda, ou à porta da tenda, ou em algumas situações ali um pouco mais adiante, aguardando, atrás, melhor dizendo, esperando, para que então Moisés pudesse retornar. Mas sempre acompanhando. E ele, portanto, vê toda a luta, vê toda a dificuldade que Moisés teve para conduzir aquele povo no deserto. Foram 40 anos de semeadura, eu diria de uma intensa, difícil, complicada semeadura, porque você pegar um povo com mentalidade de escravo, de cativeiro, e fazer esse povo entender que eles tinham agora a liberdade de gerenciar a sua própria nação, a sua própria terra, era uma tarefa difícil demais. E Deus usa Moisés tremendamente para isso. Mas enfim, chega o final da tarefa de Moisés. E Moisés vai ao ponto de poder contemplar toda aquela terra, onde eles iriam herdar aquela terra. E aí Deus simplesmente diz para Moisés: agora Moisés, agora sobe, chega, para você acabou, morre. Agora a tua missão está terminada. Antes um pouquinho da morte de Moisés, está registrado lá em Deuteronômio, no finais dos capítulos de Deuteronômio, nós vamos encontrar Deus agora falando com Moisés, dizendo: Moisés, unge Josué, impõe a sua mão sobre Josué, porque ele será o teu
sucessor. E aí Deus então chega para Josué e diz o seguinte: o negócio é o seguinte, a terra está aí, tudo que eu prometi para vocês está aí. Tudo que eu disse que faria, que vocês haveriam de conquistar, está aí. Agora vocês vão lá e pegam. E aí então Deus tem uma conversinha básica com Josué para animá-lo, para fortalecê-lo, encorajá-lo, fazer com que ele realmente pudesse cumprir a sua missão, e a gente vai ver depois que ele cumpriu plenamente a sua missão. Trazendo isso para o nosso contexto, meus irmãos, talvez são anos e anos da sua vida que você vem se preparando para algumas conquistas muito especiais na sua vida. Você vem estudando, vem se preparando, vem trabalhando, vem se empenhando, e talvez já dentro do seu coração algumas perguntas que você já tem feito no sentido de dizer assim: bom, mas quando é que é o tempo da colheita? Quando é que é o tempo da conquista? Quando é que vai chegar aquele momento que você cheguei lá, consegui, finalmente? Talvez você esteja até meio desanimado, meio, entra ano, sai ano, é sempre a mesma coisa, apesar de todas essas palavras que a gente tem recebido, de incentivo, de força, de coragem. E você esteja muitas vezes dizendo para si mesmo: será que 2012 eu já vou conseguir colher algumas coisas do que eu semeei, não só em 2011, mas também, como eu já tenho dito, anteriormente, em anos anteriores? Eu queria pensar um pouquinho com você nessa noite sobre as grandes conquistas da vida. Elas são grandes, porque Deus não tem coisa pequena para nenhum de nós. Elas são grandes, porque o sonho de Deus para a tua vida é muito grande. Por isso que você está vivo até hoje, por isso que você está aqui até hoje, por isso que você ainda continua nesse processo, muitas vezes, de espera, de expectativa, aguardando de Deus. Mas hoje, especialmente, eu quero pensar com você sobre quando é que as grandes conquistas da vida vêm sobre as nossas vidas. Antes disso, eu quero que você pergunte assim de leve para o teu irmão que está pertinho de você. Você deseja de fato que esse ano seja o ano da conquista para você? Devagar, com calma, não assusta ele não, pega leve. Deseja mesmo? Então diga para ele que tem algumas condições. Aliás, não sei se você sabia, mas tudo na vida, tudo que é bom, tudo que é excelente, tudo que é tremendo para nós, tem um preço. Tem um preço, tem um custo, tem algumas condições. E há algumas condições aqui no texto. Não era simplesmente porque Moisés, de repente, chegou um dia lá em Josué, assume agora é com você, pronto. Estava tudo mais fácil. Não. Haveriam algumas condições, e o texto fala disso, nós vamos tratar disso, que Josué, cumprindo essas condições, conseguiria de fato levar aquele povo a conquistar a terra de Canaã. Há algumas condições. A primeira delas, quando é que nós vemos as grandes conquistas da vida para nós? Número 1, quando nós nos tornamos de fato servos do Senhor. Observe aí o versículo 1. Versículo 1 diz que depois da morte de Moisés, que era servo do Senhor, ele é caracterizado aqui como servo do Senhor. Diz o texto que então o Senhor fala com Josué que até aquele momento era o quê? Servidor de Moisés. Meus amados, eu vejo uma coisa muito interessante aqui. Não basta simplesmente servir Moisés, é preciso transformar-se em servidor ou servo de Deus. A
primeira coisa que eu preciso fazer, se eu de fato desejo que as grandes conquistas da vida venham sobre mim neste novo ano de 2012, é que eu me torne de fato servo de Deus, que eu esteja priorizando Deus na minha vida. Deus precisa de fato ocupar o primeiro lugar na minha vida. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque Josué, até então, nesses últimos 40 anos, chegou quase lá, chegou muito pertinho de ouvir a voz de Deus. Mas quem de fato ouvia a voz de Deus, quem de fato falava com Deus, e quem de fato Deus falava com ele, era Moisés. Até então, Josué era apenas alguém que estava ali para servir Moisés. Tudo bem, ele era fiel, ele era dedicado, ele era consagrado, ele era ungido para isso, mas nós não podemos esquecer que até então ele era tão somente o servidor de Moisés. Para você entender bem o que eu quero dizer com você, há muita gente que ama a igreja, que adora estar na igreja, ama cantar na igreja, ama tocar na igreja, alguns até brigam por isso, né? Ama pregar na igreja, ama estar ouvindo a palavra na igreja, ama a igreja onde ele está, mas ainda é um servidor de Moisés. Muita gente movida meramente, e talvez até muito bem intencionado, mas movido por um espírito de religiosidade. Ele vem na igreja porque afinal de contas é domingo, virou domingueiro. Né? Ele vem na igreja porque ele sente a necessidade de estar com os irmãos, de estar com os amigos. Ele vem na igreja porque, afinal de contas, é importante, já que no domingo não tem shopping, não tem piscina, não tem sítio, não tem cachoeira, não tem praia, não tem outra coisa para fazer na vida, então é melhor ir para a igreja. Então ele vem para a igreja porque ele estabeleceu um contato de religiosidade com Deus. É aquele tipo de pessoa que subentende que Deus só vai agir, Deus só vai falar, e Deus só vai mover enquanto Ele está aqui, nessa atmosfera de culto, de louvor, de adoração. Mas a hora que se afastar da tenda, a hora que descer do monte, a hora que terminar o retiro, a hora que acabar o culto, a hora que vencer o domingo e que adentrar segunda-feira brava para muitos, pronto, acabou. Aí eu volto a ser eu mesmo. Aí eu volto a ter aqueles mesmos problemas que eu tinha quando eu comecei o domingo de manhã. Cuidado com esse espírito de religiosidade. Eu me lembro com muita tristeza de uma vez que nós tivemos que ministrar mais especificamente, mais incisivamente, uma pessoa, não é daqui para você não ficar aí, né, imaginando coisa, que depois de 18 anos, acho que tudo que a gente fala é daqui, né, mas isso não é daqui, é lá de bem longe. E eu me lembro que a primeira reação dessa pessoa naquela reunião de ministração, de estar ali orando com ela e tentando dissuadir ela de alguns comportamentos, de algumas atitudes, de algumas coisas que estão muito erradas na sua vida. Ela disse: mas pastor, a vida inteira eu pus os meus carros à disposição da igreja, da obra, do trabalho. A vida inteira eu fui uma pessoa que procurei aqui ser professor da escola dominical. A vida inteira eu me dediquei e tal e tal. E como se isso fosse um pré-requisito para eu não ser ministrado, para eu não ser tratado por Deus. Cuidado para você não ser somente um servidor de Moisés, um servidor da igreja presbiteriana, um servidor de cultos de domingo de manhã ou domingo à noite, um servidor de reuniões, um servidor de tarefas, de missões, de comissionamentos, de comissões, de atividades. E às vezes, meus amados, não estamos falando sobre ciladas do inimigo hoje, né, que isso já foi semana passada, mas uma das ciladas que o inimigo muitas vezes usa conosco é o seguinte: já que eu trabalho tanto para Deus, significa que eu tenho intimidade com Deus. Nananina, não. Quem se lembra aqui do irmão do filho pródigo?
Lembra dele? Hã? O irmão do filho pródigo. Está lá dando suor e trabalhando de sol a sol e tal. Quando o filho perdido volta, que o pai dá uma festa e se alegra e chama todo mundo, aquela coisa toda. Eu fico tão impressionado com aquela passagem, porque ele não vai ao pai nem para discutir a situação, ele tem que se dirigir aos empregados. Talvez o nível de relacionamento, de intimidade dele com o pai estava tão distanciado, tão fragilizado, que ele tem que perguntar para o empregado o que está acontecendo na casa. Ué, mas afinal de contas, que barulho de festa é essa que eu estou ouvindo aí? E o empregado então diz, não, o seu irmão que estava perdido voltou. O seu irmão está aí de volta. Ele fica bicudo, ele fica chateado, ele sai pisando alto, como muitos de nós saímos da igreja muitas vezes, né, pisando alto, porque de repente alguma coisa que a gente esperava que Deus falasse, Deus não foi naquela direção, mas Deus foi numa direção mais incisiva, mais cirúrgica, mexeu com coisa que eu gostaria que ele não mexesse. E a Bíblia diz que aquele moço ficou irreconciliável. E o pai tem que vir conversar com ele. Mas meu filho, que isso, meu filho? Que tristeza é essa? Que angústia é essa? Que raiva é esta? Que ira é essa? Larga dessa indignação. Olha, o seu irmão estava perdido. Eu não esperava mais nada, ele está de volta. Estava perdido e foi achado. E aí ele começa o seu rosário de reclamações, né? Pai, pois é. O senhor dá essa festa maravilhosa. E eu, nunca o senhor me deu nem um cabritinho, irmãos. Nem um cabritinho para me alegrar com os meus amigos. E pela primeira vez, ele ouve a voz da revelação do pai para o coração dele. Filho, era tudo teu. Você pegava a hora que você quisesse. Você não fez festa porque não quis. Filho que estava na casa do pai, se sentindo como empregado. Eu diria pior, se sentindo menos que um empregado. Porque até na hora de tirar satisfações daquela situação, ele tem que se dirigir a um outro empregado. Porque não tinha liberdade na casa do pai de entrar e, ei, que festa é essa? O que está acontecendo aí? Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Cuidado, irmão, para não ser só um servidor de Moisés. Nós só vamos conquistar grandes coisas na nossa vida, e nós só vamos conquistar grandes coisas nessa igreja a partir do momento que nós, que aqui estamos, não estarmos aqui apenas para servir uma igreja, servir uma denominação, um ministério, uma instituição, mas de fato dispormos agora a ser a pessoa que no lugar de Moisés vai ter intimidade com Deus. A partir daquele momento, Josué começa a entender a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. É Deus quem fala com ele. E Deus é tão carinhoso com Josué, não sei se você percebe aqui no texto. Deus trata com especial carinho Josué. Trata dos medos, das dúvidas, das situações, de todo aquele condicionamento que ele precisaria para ter plena liberdade, mais do que plena liberdade, ter autoridade, a mesma autoridade que houve em Moisés. Ele tem autoridade agora para conduzir, para fazer o povo entrar na terra prometida, e ele o fez. Nós temos aprendido, amados, que se nós queremos ser honrados publicamente, quem quer ser honrado publicamente aqui? Glória a Deus por isso. Se nós queremos ser honrados publicamente, nós temos que aprender a honrar a Deus na nossa intimidade. A segunda coisa que eu aprendo aqui no texto é que eles teriam que transpor o Jordão. Entre eles e a terra havia um rio.
que aliás existe até hoje, claro, diga-se de passagem. Entre eles e aquela terra prometida, se Deus quiser, logo, logo vamos estar pertinho lá, molhando a mão naquela água abençoada, né? Entre eles, aquela terra tinha um rio. E se eles de fato quisessem chegar até a terra e conquistar a terra, eles teriam que transpor o Jordão. E eu aprendo aqui, meus queridos, que para transpor o Jordão, é necessário a gente sair de uma coisa chamada comodismo. É impressionante como a gente quer ser abençoado por Deus, como a gente quer que as grandes coisas aconteçam na nossa vida, que os céus se abram e nós começamos a mover o sobrenatural de Deus, a experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Mas muitas vezes nós estamos acomodadinhos no nosso cantinho, nós queremos que Deus haja segundo a nossa maneira de ser e a nossa maneira de ver as coisas. É por isso que nós estamos vendo um tempo de muita crise no meio da igreja evangélica no mundo, eu diria principalmente no Brasil, porque nós não, graças a Deus, estamos lutando para não fazer isso, né? Mas tem muita gente por aí pregando um evangelho adaptado, um evangelho que se condiciona à realidade cômoda das pessoas. Queremos bênção, queremos vitória, queremos grandes conquistas na nossa vida, mas não queremos transpor o Jordão. Não queremos ter muito trabalho para isso. Se as coisas acontecerem assim, sem muita necessidade de jejum, sem muita necessidade de oração, sem muita necessidade de choro diante de Deus, sem muita necessidade de quebrantamento, sem muita necessidade de muito esforço da nossa parte, amém, glória a Deus, aleluia, que bom, afinal de contas nós estamos na era da graça, ser na graça é de graça, não, ser na graça não é de graça, é pela graça, é diferente. Teve lá 2 tribos e meia, aliás, 1 tribo e meia que resolveram o seguinte, fala o seguinte, vão vocês, nós ficamos aqui. E muitas vezes nós estamos assim, terceirizando as coisas de Deus. Quem aqui já ouviu falar do crente 6 horas? Não é aquele que vem 6 horas da manhã para a reunião de oração, não, porque até porque nós nem temos na programação reunião 6 horas da manhã, graças a Deus para alguns, né? Mas quem quiser, fica à vontade. Mas crente 6 horas é aquele camarada que de vez em quando liga para você, você vai no culto hoje? Você vai na igreja hoje? Por favor, ore por mim. 6 horas por mim. Está assim, meus amados, de gente que quer ser abençoada, quer ser tocada, quer receber grandes porções de Deus, mas no conforto do seu sofá, na tranquilidade da sua sala de estar, na sua rede preguiçosa, quer que as bênçãos sejam abundantemente derramadas sobre elas, sem ter que atravessar o Jordão. A gente até quer ser aceito por Deus, mas a gente não quer mudar muita coisa não. Está bom assim. Olha, considerando o tempo que eu sou crente, o tempo que eu estou na igreja, o tempo que eu estou caminhando aqui. Olha, até que eu sou muito melhor que muita gente que tem por aí. Ah, é? Mas a gente se esquece da necessidade de converter, de quebrar, de perder, de renunciar, de abdicar, de pagar o preço. Grandes conquistas da vida vêm quando nós nos expomos a transpor o nosso Jordão. Eu creio que o Espírito Santo já falou com você, mas dá uma perguntadinha de leve assim para o teu irmão. Qual é o teu Jordão? Qual é o Jordão que você tem que transpor, meu amado? Ei, pastor, eu tenho um Jordão lá na minha casa, que o bicho não é mole não, viu? Eu tenho um Jordão lá no meu trabalho, que o negócio é só a graça de Jesus. Eu tenho um Jordão lá na minha escola. Tem um Jordão lá na minha vizinhança. Onde é que está o teu Jordão?
que você tem que encarar. Tem que olhar frente a frente para ele, enfrentar. Às vezes a gente vê muito o Jordão quando a gente olha no espelho, meus amados. A gente está fazendo barba, os homens, claro, né? E os que têm, naturalmente. Está fazendo barba e está olhando para o Jordão. Às vezes o Jordão é você mesmo. Está uma vergonha essa cara. Toma jeito na vida. Começa a buscar de Deus o que Deus de fato quer para a tua vida, o que precisa ser mudado na sua vida. Para com esse negócio de ficar procurando o caminho largo, o caminho facilitado. Porque senão você não vai chegar a lugar nenhum. Senão corre o risco de acontecer com a gente, irmãos, o que aconteceu com a maioria deste povo, que até saiu do Egito, mas nunca conseguiu chegar e conquistar Canaã. Terceiro e último lugar para nós orarmos. As grandes conquistas da vida vêm quando nós nos dispomos a sermos fortes e corajosos. Interessantemente, essa expressão aparece no texto por 3 vezes. A primeira delas, nós precisamos ser fortes e corajosos, o versículo 6, para tomar posse das promessas que Deus tem para nós. Eu já tenho falado desse aspecto em ocasiões anteriores, mas sempre é bom a gente lembrar que Deus tem grandes promessas nas nossas vidas. E tomar posse significa olhar com fé e pela fé avançar, apesar das lutas, das dificuldades, dos problemas, das contrariedades, das situações que se interpõem na nossa vida. A gente, em nome de Jesus, estamos dispostos a continuar indo em frente. Não olhe para trás. Está cheio de gente por aí botando a mão no arado, como diz Jesus, e de repente olha para trás. Não olhe para trás, segue em frente. Segue em frente, porque Deus tem coisas tremendas na nossa vida. Ele diz aqui no versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Há um caso aí pessoal de Deus com Josué. Tomar posse. Toma posse. O negócio é comigo. Eu acho muito interessante a situação da vocação do profeta Isaías, lá no capítulo 6, no momento mais difícil que a nação de Israel estava vivendo naqueles dias. E aí começa uma certa discussão, né, naquele negócio lá, quem vai fazer, quem vai pregar, quem vai, não sei o que e tal. E Isaías diz, Senhor, eis-me aqui, conta comigo, Senhor. Eu quero ser essa pessoa com quem o Senhor pode contar aqui em Sengés. Eu quero ser essa pessoa com quem o Senhor pode contar aqui na minha cidade. Eu quero ser essa pessoa com quem o Senhor pode contar aqui na minha igreja. Eu quero ser essa pessoa com quem o Senhor pode contar aqui nessa cidade, no meu bairro, na minha casa, na minha empresa, na minha escola. Eu quero ser essa pessoa, conta comigo. Às vezes é mais fácil a gente dizer assim, né? Senhor, tem um departamento na igreja que é ótimo. Chama-se SAF, SAF. Manda para a SAF que eles arrebentam com tudo. Tem um departamento aí que é maravilhoso, PNC, Projeto Novo Coração. Joga na mão deles que o negócio sai. E sai mesmo, graças a Deus, né? Não, Senhor, tem um departamento aí, departamento missionário, tal, joga na mão deles. E a gente vai só jogando, vai só terceirizando, vai só empurrando. É para você, querido. E para isso tem que ser forte.
E para isso tem que ser corajoso. Por quê? Porque vai tudo muito bem, até o momento que a gente se posiciona. Até o momento que a gente desce do muro. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo está chamando a gente para descer do muro, irmãos. Para largar a mão de ser muralista. Não é moralista, não. Muralista. Muralista é aquele povo assim que você nunca pode contar com eles, porque eles estão sempre, né? Não sei, talvez, quem sabe, estou aí. Qualquer coisa você me chama. Só que quando você chama, não vem. É muralista, está em cima do muro. A primeira coisa que Deus disse para Josué é que ele tinha que ser forte, que ele tinha que ser corajoso, que ele tinha que assumir posição. Se ele queria que outros o seguissem, como aliás aconteceu, ele deveria ser o primeiro a tomar posição. Às vezes você está na sua casa enfrentando grandes situações, né, dificuldades as mais terríveis. E por que, pastor, que a coisa não muda, a coisa não acontece, as coisas parece que vai piorando cada vez mais? Claro, está faltando posicionamento da sua parte. Comece a se posicionar. Ah, mas meu marido não vem, minha esposa não vem, meus filhos não querem nem saber. E daí vem você. Vem você. Faça você. Vá você. É pessoal. É contigo. Pode ter certeza que a hora que começar a dar certo, todo mundo vai começar a te seguir. Porque vai dar certo. Porque você não está indo por ir, você está indo fundamentado, alicerçado nas promessas do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? A segunda coisa que é preciso ser forte e corajoso, queridos, e essa tem que ser forte e corajoso mesmo, é para obedecer ao Senhor. Versículo 7, ele diz aqui, tão somente ser forte, e até ele aumenta a intensidade, dizendo, e muito corajoso. Para quê? Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Eu costumo dizer que o nosso problema não é saber o que Deus quer. Que o nosso problema muitas vezes não é entender o que Deus precisa de nós, o que Deus quer de cada um de nós. A questão é obediência. E muitas vezes a gente sai do culto com aquela sensação do tipo assim, né? Como diz a moçada, tipo assim. Né? Nossa, como Deus falou forte comigo hoje. Meu Pai do céu. O que saiu melhor saiu de maca. Não é assim que a gente fala muitas vezes? Isso aconteceu semana passada, né? Tá. Mas aí, se não gravou, eu não guardei. Se eu não guardei, eu já não sei mais o que foi falado. E aí tudo bem, a vida segue. Semana que vem eu preciso de novo de uma injeção, porque eu estou fraquinho, eu estou quase caindo da graça. Obediência. Deus está esperando de nós obediência. Nós já entendemos. Nós já sabemos o que é que Ele quer de nós. E aliás, às vezes nós somos até mestres nisso, somos doutores nisso. Temos uma facilidade para, quando o pregador começa a falar que já sei onde o senhor está querendo chegar, não precisa nem gastar tanto tempo hoje, porque eu já entendi. Tá bom? Amém? Já entendeu? Então, pelo amor de Deus, só pratique. Eu gosto de uma comparação que Tiago faz lá na sua carta, quando ele diz lá no capítulo 1, né, quando ele fala assim, que a pessoa que não pratica, que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, é tal qual, como muitos de nós, com certeza, hoje, enquanto estávamos arrumando, certamente fizemos isso, né? Se ajeita lá na frente do espelho e tal, né, mas daqui a pouquinho volta para dar uma conferida, dá uma mexida, põe para cá, põe para a esquerda, põe para a direita, joga para cima, traz para baixo, não deu certo, deixa assim mesmo.
Vai lustrado mesmo? E aí, a gente simplesmente esqueceu. E às vezes a gente é tão narcisista, irmãos, que a gente não pode ver nem vidraça, né? Já passa olhando assim para ver se está todo lugar, se a gravata não está descomposta, se o lé está combinando com o cré e não sei o que e tal. Nós somos fissionados por espelhos. Tenho certeza absoluta, se tivesse aqui na frente um espelho, vocês não estariam olhando para mim agora, vocês estariam olhando para o espelho. Preciso dar um jeito nesse cabelo, não está muito legal. Preciso mudar o corte. Preciso gastar uma tintinha. Está começando a ficar roçado o negócio. Eu acho que esse óculos não combinou muito com a minha fisionomia, vou trocar. Essa dentadura também deixa para lá. Irmãos, nós somos assim. Só que a gente acabou de se olhar no espelho. A gente foi lá pegar a chave do carro, qualquer coisa. Se tiver um espelho no corredor, a gente... E tem muita gente assim. Naquele momento que ela está ouvindo a palavra, meu Deus, essa palavra é tremenda. Por isso que sempre se aconselha, não confie na tua memória, né? Sempre se aconselha a anotar o que você ouve de interessante, de profético, de promessa, do que Deus está falando com você. Por quê? Para quando terminar o culto, durante a semana, você ir mastigandinho, né? Ir ruminando essa palavra. Nós não chegamos nesse ponto ainda, mas nós vamos chegar num ponto tal que, se Deus quiser, logo, logo nós vamos estar passando para os grupos familiares aí, tudo aquilo que acontece aqui no domingo à noite, né, especialmente na palavra, para que na terça-feira, ou no grupo que estiver reunido, você possa rever, né, diante dos seus próprios olhos, tudo aquilo que foi falado, que foi tratado. Eu fui pregar numa igreja ano passado, final do ano passado, e quando nós estávamos trocando e-mails, aquela coisa toda, sobre o assunto e aquilo outro, falou: pastor, por gentileza, o senhor manda para nós já o esquema da mensagem de domingo à noite? Falei: Jesus, eu preciso primeiro, né, buscar de Deus, se é isso mesmo que Deus quer que eu fale. E uma vez convencido disso, né, me adaptei ao modelo lá, tal, direitinho, mandei uma semana antes. Uma semana antes, por quê? Porque eles iam multiplicar toda aquela palavra, para que eu, passando no domingo, como eu passei no domingo e preguei aquela palavra, vim embora, mas na terça-feira estavam todos meditando, reflexionando e tratando e comentando e conversando sobre aquela palavra que foi trazida no domingo à noite. Eu pergunto para você, uma igreja assim cresce ou não cresce? Uma igreja assim vai à frente ou não vai? Gente assim conquista ou não conquista? Claro. Que tem preocupação. Não ouvir uma palavra bonita, mas ouvir uma palavra que seja pertinente, que seja necessária, que faça diferença na tua vida, que mude comportamentos, que mude hábitos, que converta, para usar uma linguagem aqui bíblico-teológica, que converta o nosso coração para Deus cada vez mais, que me aproxime cada vez mais de Deus. Qual era a preocupação que Deus tinha com Josué? Que no meio do processo, no meio do caminho, ele ia precisar disso. Ele não perdesse o foco, ele não saísse da via principal. Aliás, desvio é isso, é sair da via principal. Ele não saísse da via principal. Porque qual era o desejo de Deus? Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Finalmente, versículo 9. De novo ele diz: sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não precisa nem ficar comentando muito isso, né?
Você ter a consciência de que por onde você andar, aonde você estiver, simplesmente, não é a bênção de Deus, não é a unção de Deus, mas é a presença de Deus na tua vida, aonde você estiver. Amados, eu acho esse último item aqui o mais tremendo de todos eles. Porque há momentos na vida da gente que a gente sempre precisa da ajuda de alguém mais influente, mais conhecido do meio, para a gente não ficar se sentindo, né, às vezes, constrangido e apertado na situação. E como é gostoso, como é tremendo quando tem alguém que vai na tua frente e diz: olha, eu já fui lá, eu já falei, eu já conversei com o ciclano, já abri as portas, é só você chegar lá e pronto. Como é bom isso, né? É tremendo. Agora, se a gente se sente tão seguro, quando um ser humano comedor de feijão, igual a mim e você, um ser humano como eu e você, de carne, osso e pescoço, como eu costumo dizer, você já se sente tão seguro, que diria do Todo-Poderoso estar com você todos os dias? E Ele está. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, não é todos os domingos só não, todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu pergunto para você, os séculos já se consumaram? Já acabou o mundo, irmãos? Porque se os séculos já se consumaram, tem alguma coisa muito errada com a gente. Jesus voltou, muitos já foram e nós ficamos. Não, o mundo não se consumou ainda, os séculos não se consumaram ainda. Então a promessa está de pé. Então essa verdade ainda está de pé. E se essa verdade está de pé, Ele vai com você aonde você for. Por isso que larga de ser, para dizer como diz lá na minha terra, larga de ser um sujeito medroso, tímido, acanhado, que qualquer coisinha já te tira do foco, já te desespera, já faz você perder a bênção. Não. Seja forte. Diga assim para o seu irmão: seja forte. Seja corajoso. Larga a mão de ser medroso, seu. Tem um bando de medroso aí, que não quer saber de nada, né? Qualquer coisinha já se encolhe. Não! Pega firme. Ser forte, ser corajoso, não temas, não te espantes. Agora tem um detalhe aqui. Deus disse para Josué: o Senhor teu Deus. Agora não era mais servidor de Moisés. Senhor teu Deus. É o teu Deus. Aonde você for, por onde você andar, Ele estará com você. Amém? Alguns têm chegado para mim e dito assim: pastor, 2012 é um ano assim, é um ano assado, é um ano frito, é um ano disso, é um ano daquilo. E eu digo: não estou nem aí. Não é por nada não, não é porque eu sou bom, sou poderoso, vocês já viram que eu sou bem pequenininho, né? Não. Porque quem conduz tudo é o Senhor, irmãos. Não fica com medo do que vem por aí, não. Enfrenta. Olha para frente. Olha para cima. Olha do lado. Você vai perceber o Senhor do teu lado. Eu diria mais: olha para dentro do teu coração. Porque se Ele está dentro do teu coração, você vai sentir Ele dentro de você. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, queridos?
Nós encerramos esse ciclo de palavras iniciais, proféticas, encorajadoras para o ano de 2012. Mas Deus não encerrou o seu agir nas nossas vidas. Eu entendo também que se Ele quiser de novo, próximo domingo, e quando Ele quiser falar de novo sobre essas coisas, nós vamos conversar e pronto, porque quem manda é Ele, acabou. Mas o que eu quero dizer para você é que dentro daquilo que o Espírito Santo tinha proposto no meu coração para este mês de janeiro, está entregue para você. De uma maneira muito carinhosa, de uma maneira muito empenhada. Não tenha dúvida disso. Mas agora cabe a você. O que é que você vai fazer com todo este conteúdo de palavra que Deus tem colocado no teu coração nesses dias? Ah, pastor, eu só ouvi uma palavra, eu só ouvi hoje, não tem problema. Ah, eu só ouvi 2 ou 3, não tem problema. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, que o altar do Senhor está aberto para você. Que já vivemos, 29 dias do mês de janeiro. Mas eu quero dizer para você que, muito embora já tenhamos vivido tão rapidamente esses 29 dias, e se passaram assim, tão rápidos mesmo, não é? Mas eu creio em nome de Jesus, que Deus tem muito mais para fazer. Talvez Ele esteja esperando uma decisão da sua parte. Ele esteja esperando uma prontidão da sua parte. Ele esteja esperando que você, à luz daquilo que Ele nos falou nessa noite, se decida, se empenhe. Deus, neste ano, antes mesmo de buscar todas as conquistas que o Senhor tem para a minha vida, eu quero ser o teu servo, a tua serva. Eu quero ser alguém que te ame profundamente. Eu quero ser alguém que te priorize, te coloque em primeiro lugar na minha vida. Eu quero ser essa pessoa com quem o Senhor pode contar. Eu quero, ó Deus, fazer um concerto contigo nessa noite. E assim como Josué pôde desfrutar da tua presença, da tua graça, da tua unção, da tua capacitação, Senhor, eu também preciso de ti nessa noite. Se você está fazendo comigo esta oração, eu quero te convidar a deixar o seu lugar agora e vir para o altar do Senhor. Dizer para você que o altar de Deus está aberto para você nessa noite. Para que você seja forte, para que você seja corajoso, para que você seja mais que vencedor, para que você seja conhecido como aquele que conquista. Não como alguém que não tem problemas, tem sim, mas que tem vencido os problemas. E Deus quer te abençoar nessa noite em nome de Jesus. Sai do teu lugar, rapidinho. Afinal de contas, amanhã é segunda-feira. Você precisa voltar logo para sua casa. Quem sabe essa noite de você fazer um acerto com Deus. Dá tempo ainda. Graça de nós estarmos diante do Senhor. Nós estamos diante de um Deus, estamos diante de um Deus que renova a sua graça sobre nós. E você pode ser renovado nessa noite em nome de Jesus. Ô Senhor, vai olhando para essas vidas que aqui estão nesta noite, Senhor. Vai olhando para esses corações, irmãos, irmãs, homens, mulheres, jovens, adolescentes, pessoas que vêm ao teu altar nessa noite, Senhor, desejosas de experimentar aquilo que Josué experimentou.
de experimentar o mover sobrenatural do Senhor sobre a sua vida. Olha, Senhor, para esses corações. Quando o Senhor sondou o coração de Josué, o Senhor viu medo, o Senhor viu, Deus, dúvida, o Senhor viu no coração dele, Senhor, o tamanho da responsabilidade. Portanto, o Senhor viu um coração receoso. Muitas vezes nós estamos assim também, com medo, receosos. Mas, Senhor, vem tirar esse sentimento do nosso coração. E vem agora, Senhor, demarcar a Tua presença nas nossas vidas. Assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Josué, o Senhor venha ser conosco também. Nós queremos tomar posse dessa realidade concreta nas nossas vidas. Alguns aqui, ó Deus, para enfrentar situações aqui mesmo, nesta cidade, em suas casas, em seus empreendimentos, em seus trabalhos. Outros, ó Deus, vivendo uma situação fora de casa, fora de Sengés, em lugares distantes, estranhos, difíceis. Muitas vezes tentado a se adaptar ao mundo aonde está vivendo, tentado muitas vezes a ceder às pressões. Mas agora, Senhor, no nome de Jesus, venha derramar a Tua unção sobre esta vida agora, Senhor. Venha confirmar a Tua bênção sobre este irmão, sobre esta irmã, sobre essa pessoa agora, no nome de Jesus, para que ela saia daqui renovada, para que ela saia daqui restaurada, para que ela saia daqui com um novo propósito no seu coração. E que aquilo que o Senhor tem colocado em seus corações para ser conquistado, que este ano seja o ano da conquista na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, e que isso já comece a se mostrar, a se revelar, a se manifestar já nesses próximos dias, nesta semana ainda, que essa pessoa possa ver portas se abrindo diante dela. Aleluias. Que essa pessoa possa ver caminhos sendo desimpedidos diante dela. Que essa pessoa possa perceber que o Senhor está junto dela para fortalecê-la e abençoá-la. Oh Espírito Santo de Deus, faz isto na vida do teu filho, da tua filha. Faz isso na vida da tua igreja aqui em Sengés, a sede, o bosque, o projeto, todas as frentes de trabalhos e atividades missionárias da tua igreja, todos os departamentos da tua igreja, Senhor. Deus, nós não queremos ser uma igreja apenas organizada neste lugar, mas nós queremos ser, ó Deus, uma agência do teu reino neste lugar. Por isso, ó Pai, abre os céus sobre esta igreja, e Espírito Santo de Deus derrama todos os dons e capacitações para que teus filhos andem, façam, realizem o ministério que o Senhor tem colocado na vida de cada um. Não só aqui, Senhor, não só na nossa igreja, mas em todas as igrejas desta cidade, em todas as igrejas, ó Deus, nos bairros rurais dessa cidade, nos bairros distantes dessa cidade, em todas as igrejas, ó Deus, que se abrem para serem ali embaixadoras do teu nome, do teu reino nesta cidade. Senhor, quantos Josués há nesta cidade que precisam ser encorajados, que precisam, Senhor, serem sacudidos. Quem sabe nós mesmos estamos acomodados a determinadas realidades, a determinadas situações. Que o Senhor venha mesmo nos mover
para que a gente possa ir na direção dos teus propósitos para a vida de cada um de nós. Faz isso para a tua glória, Senhor. E agora, Pai, houve um dia, houve um momento em que Moisés impôs as mãos sobre Josué, e naquele momento ele transferia toda a sua liderança para Josué poder liderar o povo à conquista da terra. Senhor, eu quero agora impor as minhas mãos como ministro teu nesta igreja, sobre cada irmão, cada irmã, cada pessoa que aqui está nesse momento, e que o Senhor venha confirmar em nome de Jesus as tuas palavras proféticas, as tuas promessas, cada vida, em cada pessoa que aqui está nessa noite. Por favor, faz isto para a glória do teu nome. Eu vou estar colocando a mão sobre a tua cabeça agora, em nome de Jesus. E quando você já tiver recebido a imposição de mãos, você pode voltar para o seu lugar, para que outras pessoas que desejarem também imposição de mãos essa noite possam vir à frente ao altar do Senhor, receber também em nome de Jesus esta unção de encorajamento, de fortalecimento na tua vida, em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus, receba, receba em nome de Jesus, receba, em nome de Jesus, receba, receba, em nome de Jesus, receba, em nome de Jesus, receba, em nome de Jesus, receba, em nome de Jesus. Receba 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 em nome de Jesus. As pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Receba em nome de Jesus. Se você conhece, cante, louve ao Senhor. Receba em nome de Jesus. Esse lugar é no Senhor. Receba em nome de Jesus. Esse lugar é no Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos. Louvemos ao Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde as Louvemos ao Senhor, exaltemos o seu santo nome aqui nessa noite. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aquilo que você propôs diante de Deus, não é para você começar amanhã não, mas é para você começar hoje, agora, já, diante do Senhor. Aleluia. há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me exerce. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Esse lugar é no Senhor, só no Senhor e mais ninguém. Esse lugar é no Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. O Senhor. Esse lugar é no O Senhor. Esse lugar é no Senhor.
Senhor, no nome de Jesus, pedimos agora a Ti uma semana de paz, uma semana de bênçãos, uma semana de grandes realizações e vitórias. Que o Senhor seja mesmo divino companheiro no caminho, em todos os lugares, por onde nós andarmos e aonde nós chegarmos, que o Senhor esteja ali junto conosco. Faz isto para a glória do Teu nome, Senhor. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, a consolação, a unção, o poder, a orientação e os dons do Espírito Santo repousem sobre cada um que aqui veio nesta noite e sobre todo o Israel de Deus, espalhado pela face da terra hoje e para todos sempre. E a igreja diz: amém, glórias ao Senhor. Diga comigo: Senhor, eu recebo a Tua porção sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém. Enquanto eu chego até a porta, juntamente com o nosso irmão Rodrigo, você também abençoe quem estiver pertinho de você, em nome de Jesus.